Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Ela foi designada a fazer. Obrigado por nós possamos estar correndo a nossa carreira velozmente, Senhor. Oh, Pai, entrar no novo, Senhor. Entrar no novo tempo, numa nova fase, Senhor. Oh, Pai, sairmos da mesmice, Senhor. Oh, Pai, para fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Oh, como congregação, individualmente, como família. Oh, no nosso particular. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Nós estamos estudando sobre autorreconstrução. E hoje nós vamos ver a autorreconstrução das nossas palavras. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Isso é bom, né? Neemias, capítulo 2. Nós já vimos no Neemias capítulo 1 que ele recebe notícia que Jerusalém, as suas portas foram queimadas a fogo, o muro foi derrubado e aconteceu, eles estavam em situação de miséria, de desprezo, eles estavam numa situação muito ruim. E Neemias, nós vimos que ele se assentou, ele orou, ele lamentou, ele jejuou, ele usou palavras, amém? Agora vamos para Neemias capítulo 2, o versículo 16 e 17. Então Neemias, ele vai examinar, fiscalizar, vistoriar, contemplar como é que está a situação que ele ouviu falar. Amém? Antes de ir para o 16, vamos ler o versículo 2, 13. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e com os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Até então ele tinha ouvido falar como estava, agora ele foi inspecionar, fiscalizar, contemplar, ele foi ver com seus próprios olhos aquilo que ele tinha ouvido falar. Versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha, deixemos de ser desonra, deixemos de ser vexame. Então ele está chamando os seus companheiros para reconstruir os muros. Amém? Para reconstruir os muros, antes que Neemias colocasse um só tijolo, ele está reconstruindo os muros com palavras. Ele está reconstruindo os muros dentro. Amém? Falando. Ele já tinha visto a reconstrução dentro e ele coloca para fora, ele começa a falar. Agora abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Hoje nós vamos estudar a autorreconstrução das nossas palavras. Há poder nas palavras. Mateus 12, 37. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola
que proferirem os homens, ela darão conta no dia do juízo. Então, toda palavra firme, toda palavra impensada, de toda palavra tola, de toda palavra impensada, nós vamos dar conta no dia do juízo. Aquilo que nós estamos falando hoje, nós vamos dar conta. Você está entendendo? No dia do juízo, eu e você, de tudo aquilo que nós falamos, de palavra frívola, insensata, impensada, nós vamos dar conta. Então, palavra tem poder. Palavras são importantes. Então, nós temos que reconstruir as nossas palavras, a nossa linguagem, aquilo que nós estamos falando. Agora, vamos ver o versículo 37. 12:37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, aquilo que nós falamos, ou vai nos condenar, ou vai nos absorver. Nós é que vamos determinar o que nossas palavras vão fazer conosco. Vão nos justificar ou vão nos condenar? Vão nos absorver ou vão nos condenar? Amém? Fala, a responsabilidade é minha. Amém. Palavras constroem, ou palavras derrubam, palavras destroem. Neemias estava falando assim, vamos reedificar os muros. Dentro dele, ele foi lá, ele ouviu falar, depois ele foi lá, ele examinou, realmente, tudo que me falaram é verdade. E ele decide reconstruir os muros. É possível. Lembra que ele vai diante do rei, ele pede madeira, ele pede cartas, ele pede férias, para ele estar envolvido nesta grande obra. Então, mas antes dele colocar tijolos físicos, ele usa palavras. Eu e você precisamos colocar palavras na nossa saúde, palavras na nossa vida financeira, palavras na nossa vida conjugal, palavras na nossa igreja. Amém? Não sei você, hoje eu ouvi e falei também, não somente ouvi, mas como falei também, que calor, que calor. Aí alguém falou assim, nossa, está quente, né? Desci agora há pouco, aí a minha vizinha, nossa, Ana, está muito calor. Eu falei, pois é, hoje foi, até o ventilador mandava vento quente. Aí você talvez ouviu isso. Aí quando nós entramos no Uber, aí comentário de calor. E é quando nós chegamos aqui, mas hoje fez calor. É tanto comentário de calor, palavras estão sendo proferidas. Estávamos mentindo? Não, realmente hoje fez muito calor. Certo? Então, palavras, nós abrimos a boca e estamos falando palavras. Pode ser falar de calor, falar de frio, de muita chuva, pouca chuva, mas lembre-se que palavras estão saindo da nossa boca. E não estou falando que essas palavras aí, você vai dar conta porque você falou hoje que estava calor. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Mas o mundo está cheio de palavras. Aonde nós estamos tem palavras. Ainda que você mora sozinho, você liga o rádio, você liga a televisão, você escuta um áudio, você está cercado de palavras. E palavras que podem construir ou destruir, palavras que nos deixam alegres, palavras que nos deixam saudáveis, ou palavras que nos deixam doentes, palavras que nos deixam tristes. Às vezes você ouviu uma notícia e aquela notícia deixou você triste, foram palavras. Ou alguma notícia que deixou você alegre. Você está entendendo? São palavras que foram liberadas. Foram palavras que tornaram o que eu sou e o que você é hoje. Meu marido falou alguma coisa assim, os 5 anos que você será aquilo que você leu, os livros que você leu. Você é a soma de. Daqui a 5 anos você vai ser a soma de tudo que você leu na Bíblia, todos os livros que você leu e as amizades que você construiu. Soma tudo, vai ser você daqui a 5 anos.
Você entendeu? As pessoas que você conviveu nesses 5 anos. O quanto que você leu da palavra nesses 5 anos. O quanto livros você leu, se foi Bíblia, livros evangélicos, você foi fazer direito, você leu um monte. Você é resultado daqueles 5 anos. Então, nós temos 5 anos para frente, certo? Os 5 anos que já passou, nós temos 5 anos para frente e nós podemos nos tornar melhores. Amém? Nós lermos mais a Bíblia, nós lermos mais livros que nos edifiquem, nós fazermos um curso, nós vamos ser resultado dessas coisas. Amém? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes a gente conversa com alguém, aí aquela pessoa fala umas coisas que não são boas. Você, não quero me envolver com isso. Mas se você continuar naquela pegada, conversando, dando ouvido, tem uma hora que você está falando como aquelas pessoas. Então, fuja de más conversações, porque ela corrompe bons costumes. Amém? Aleluia. Palavras nos deixam cheios de vida, de saúde e alegria. Não é coisa boa? Estarmos cheios de vida, de saúde, de alegria, isso é resultado de palavras. Mas palavras também podem deixar a gente em estado de morte, de doença e de tristeza. Então, leia, ouça e fale coisas que te deixam com saúde, com vida, com alegria. Aleluia. Quando você diz algo, você está dizendo o quê? Palavras. Hoje, não sei você, eu falo muito. Às vezes meu marido diz que às vezes eu falo até sozinha. Eu penso alto assim, bom, depois que eu terminar aqui, eu vou fazer tal coisa e vou falando com som mesmo. Bem, está falando com quem? Vai com meus botões. Deixa eu quieta aqui. Então, às vezes, nós estamos falando. Aquilo que nós estamos dizendo está produzindo alguma coisa. Tudo que eu e você estamos falando está construindo alguma coisa. Então, vamos reconstruir coisas boas. Eu não sei como está a sua saúde, mas a sua saúde pode ficar melhor apenas com palavras. Você pode dizer, não estou bem de saúde, mas você pode abrir sua boca e falar assim, eu vou ficar melhor. O que eu preciso para ficar melhor? Eu vou consultar um médico. Amanhã eu vou lá no SUS. Eu não tenho convênio, aí você fala assim, não tenho convênio, mas tem o SUS. Você não fala, mas vai demorar 10 anos para me chamarem. Você vai até lá. Você vai até lá, eu quero marcar uma consulta. Só temos para 2027. Não faz mal, coloca o meu nome aí para 2027. Aí você ora. A pessoa falou que vai ser em 2027, mas eu declaro que antes de 2023 terminar, eu vou ser atendido. Use palavras. 2027. Até lá eu já morri. Não fala essas coisas. Até lá o meu estado de saúde vai piorar muito. Não fale essas coisas. Há poder nas palavras. Você que vai dizer como sua saúde vai estar. Eu preciso fazer caminhada. Amanhã eu vou me levantar e vou fazer caminhada. Você faz alguma coisa. Mas o que você faz? Você fala e depois você age à altura daquilo que você está falando. Amanhã vou tomar um pouco de sol. Não, Ana, o sol está muito forte. Você vai bem cedinho, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, já tem sol. Fica 10 minutos tomando sol, marca lá, das 6 às 6h10 e pronto, sai do sol. Vitamina D, faça alguma coisa em seu favor. Fale e faça alguma coisa. Você fala assim, eu vou fazer caminhada. Aí, hoje você está todo animado. Quando chega amanhã, na hora de encarar a caminhada, você coloca a sua bermuda, você coloca a sua camiseta, seu tênis, ainda que você caminhe daqui até ali,
você fez a caminhada. Quando chega amanhã, você caminha o dobro. E depois de amanhã o triplo. E depois de amanhã, depois o quadro. Até que você está fazendo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros. Amém? Mas nós falamos e fazemos alguma coisa. E você vai falando com o seu corpo. Eu estou cada dia melhor. Palavras. Um médico, não sei se eu já contei aqui para vocês, eu estava lendo um livro, e o médico pegou, tinha uns pacientes dele que estavam muito mal mesmo, bem doentes mesmo. Aí ele falou para eles, olha, clinicamente não tinha o que fazer. Então ele falou assim, olha, você vai falar todo dia assim, várias vezes por dia, você fala assim, eu estou cada dia melhor. Falou. Aí foi para um, para outro, falou para todos. Fale, estou cada dia melhor. Aí eu disse, mas doutor, não estou me sentindo melhor. Pelo contrário, estou cada dia pior. Mas fale, cada dia melhor, várias vezes por dia. Tá. Alguns não falaram, alguns falaram e começaram a falar e depois pararam, mas alguns continuaram. Você sabe que aquelas pessoas que continuaram falando, eu estou cada dia melhor, elas ficaram melhores e elas ficaram curadas. E sabia, o médico não era crente, não falou assim, olha, em nome de Jesus você fala isso. Não, só apenas libere palavras boas. E pessoas ficaram curadas, foram se sentindo melhor, e ficaram curadas. E aqueles que dizem, eu estou cada dia pior, logo, logo eu morro. Alguns morreram e alguns ficaram pior. Apenas falando. Vamos reconstruir as nossas palavras, falando coisas boas. Eu falo muito. Só eu. Mas já que vai falar, vamos falar coisa boa. Vamos falar alinhados com a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Use palavras para a autorreconstrução da sua vida. Palavras nos curam, nos deixam doentes. Então, vamos falar palavras que nos curam, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1. 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Amém? Nos tem abençoado. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você é abençoado. Fala, eu sou abençoado. Aleluia. Não é algo que você vai ser no futuro. Você é agora abençoado. Você não é amaldiçoado. Você é abençoado. Então, quando vem palavras de maldição sobre sua vida, você diz, não. A Bíblia diz que eu sou abençoado. Eu fico com o que está escrito. Eu sou abençoado. Você me falava assim, mas você é... Não, eu sou curado. Amém? Você é um falido. Não, eu sou próspero. Ainda que você olha para... Você não se veja com dinheiro, não se veja saudável. Amém? As coisas não estão indo bem. Você não fica com o que você está vendo. Porque você é da fé. Você vive daquilo que você crê. Seu estilo de vida é fé. Você fala fé. Amém? Logo de manhã, abençoe seu marido. Você que é casado, logo de manhã abençoe seu marido. Oh, meu bem, seu dia vai ser um dia produtivo. Você vai sair, vai dar tudo certo no seu trabalho. As pessoas vão reconhecer o seu valor. Vai ser um dia produtivo. Vai ser cheio de alegria. As horas vão passar rápido. Sei que você vai sentir muita saudade de mim, mas quando você vai...
você reparar, já é hora de voltar para os meus braços. Fale para os seus filhos, se eles vão para a escola, meu filho, você vai ter muita habilidade, você vai ter habilidade para o português, para a matemática. Mãe, não gosto de matemática, mas você vai gostar, meu filho, porque você sabe muito de matemática, você entende muito. Não, mãe, não entende. Não, meu filho, você entende. Fala coisas boas para o seu filho. Seu filho faz esporte, você é o melhor atleta que tem. E o técnico colocou seu filho no banco porque ele é a pior opção. Mas você vê ele como a melhor opção. Fale coisas boas a respeito dos seus filhos, logo cedo, porque palavras ficam. Se você ouve palavras ruins lançadas sobre você, é aquilo que vai repercutir durante todo o dia. Então, vamos falar palavras boas. Amém? Se alguém falou coisa ruim, você pega a palavra. Eita, isso que essa pessoa falou não está em linha com a palavra. Eu vou pegar o que a palavra tem ao meu respeito. Amém? O irmão Reagan, conhece o irmão Reagan, né? Os livros do irmão Reagan. O irmão Reagan, ele conta num dos seus livros, que eu não vou lembrar qual que é agora, mas ele contou uma história assim, que ele estava viajando para uma determinada cidade e passou perto da casa de um casal conhecido dele e da mulher. Aí a esposa falou assim, vamos lá na casa daquele casal amigo nosso? Vamos. Aí chegaram lá, o marido veio atender a porta, então ele falou assim, sente que a minha esposa daqui a pouco ela vem. Aí eles sentaram. Aí eles falaram que assim que sentaram, um virou para o outro e falou assim, palavras pesadas foram liberadas dentro desta casa. Você está entendendo? O marido não falou nada, ele falou, minha esposa daqui a pouco vem, e saiu. Aí, quando o casal veio, aí conversa vai, conversa vem, descobriu que o casal tinham brigado e um falou coisa ruim para o outro. Irmãos, palavras ficam no ambiente. Eu já tive essa experiência. Eu fui num lugar, quando eu voltei, aí fui num lugar na casa de uma amiga. Quando eu voltei para um outro lugar, quando eu entrei naquele lugar, eu senti aquela atmosfera ruim. Às vezes você foi num lugar e você sentiu uma atmosfera ruim, uma coisa, você nem sabe o que é, você só sente um desconforto. Já percebeu isso? Você sente alguma coisa estranha, um desconforto. A mesma coisa, às vezes você sente um negócio bom. Né? Pode acontecer. Irmão, quando você faz, quantos aqui já fizeram peixe frito? Aí você faz aquele peixe frito, você serviu o almoço, todo mundo comeu peixe, não tem mais peixe. Mas aquele peixe permanece no ambiente durante um tempo. Você já lavou a louça, você já guardou a louça, não tem nada de peixe, você já jogou lixo lá fora, mas o cheiro de peixe está lá. Assim são com palavras. Fica na era. Palavras boas e palavras não. Atmosferas de paz dentro da sua casa, atmosfera de alegria, atmosfera de amor, atmosfera de louvor, atmosfera de adoração. Eu tive uma experiência hoje, só agora à noite que eu fui na policlínica buscar uns remédios para o meu marido. Quando eu cheguei lá no lugar que atende os remédios, não tinha ninguém para atender. Aí eu fiquei lá e falei, não, chegar lá, não tem ninguém. Falei, eu acho que mudou o lugar. Aí tinha uma outra, eu perguntei para a moça, aqui que pega remédio? Ela falou assim, não, é ali, onde eu estava mesmo. Aí tá bom, fui lá, e nada, não tinha ninguém para atender. Aí perguntei, moça, que horas que libera os remédios? Ela falou, não, já está liberado. Você espera porque a pessoa que serve os remédios está pesando as crianças. Tá bom. Aí eu fiquei. Irmão, em pouco tempo, eu estava bem irritada. Mas em pouco tempo, em 5 minutos, eu estava bem irritada. Coisa horrível, né? Ai, confessar os vossos pecados. Em 5 minutos eu estava irritada. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Se eu sei que é um lugar que vai demorar, eu levo um livro. Eu não levei livro, mas eu estava com o celular, eu vou responder as mensagens, eu vou ouvir uma pregação, eu vou ouvir um louvor, eu vou fazer alguma coisa enquanto espero. Mas eu não quis mexer em celular, eu estava irritada, eu queria brigar. Não
tinha ninguém para brigar, porque não tinha ninguém para atender. E eu percebi que eu fui ficando irritada, bem irritada. Aí eu falei assim, Ana Lúcia, que coisa horrível, você com esses sentimentos tão ruins. Aí eu falei assim, você não vai pregar hoje sobre palavras, o poder das palavras? Por que não usa o poder das palavras? Lembrei. Aí eu comecei a falar, em nome de Jesus, alguém vai vir me atender bem rápido, em nome de Jesus, vai ter gente para cada departamento aqui. E fui falando, aí me distraí lá com as orações, declarando as coisas boas. E eis que surgiu uma moça, bom dia. Se ela viesse 5 minutos antes, eu falava, bom dia. Bom dia, e me atendeu. Aí, tá bom, agora à noite eu estava, isso foi de manhã, agora à noite eu estava pensando sobre isso. E aí o Espírito Santo me mostrou, eu estava num ambiente onde pessoas estavam irritadas. Irritada porque o médico não foi, irritado porque a consulta foi desmarcada, irritado porque não tinha alguém para atender, irritado. Eu estava num ambiente onde as pessoas já estavam irritadas. Eu entrei no ambiente, eu não vigiei e fiquei irritada também. Ambientes carregados de alguma coisa, nós temos que discernir o ambiente que nós estamos, para aquelas coisinhas não pegarem em nós. Você está entendendo? Ambientes, nós podemos transformar os ambientes, porque ambientes espirituais são criados por palavras. Aí a gente chega aqui na igreja, aí o louvor já está tocando, tem as pessoas aqui orando, e a gente se cumprimenta, está um ambiente gostoso, um ambiente leve, amém? Aleluia! Irmãos, nós devemos declarar boas coisas a respeito dos nossos filhos. Fale palavras boas a respeito dos seus filhos, ainda que eles não estejam como você gostaria que eles estivessem. Já ouviram falar de Beethoven? Não sei se você conhece a história dele, mas a professora pegou e mandou uma carta. Leva essa carta para sua mãe. E na carta estava dizendo assim, seu filho é incapaz de aprender. A escola não pode fazer nada pelo seu filho. Ele nunca vai ser nada na vida. Deixa ele em casa. Aí ele trouxe a carta, ele não sabia ler, deu para a mãe leu tudo isso, e a mãe começou a chorar. Aí ele perguntou, o que foi, mãe? O que a professora falou? A professora falou que você é muito inteligente, que seu QI é elevadíssimo. E naquela escola não tem professor à altura para ensinar você. Então, a partir de hoje, você vai ficar em casa. Mamãe que vai dar aula para você. E quem se tornou Beethoven? Conhecido no mundo inteiro. Aí passou anos, a mãe morreu, ele foi lá na casa da mãe e ele encontrou a carta. Se a mãe nesse ao pé da lei, ele poderia ter destruído a vida dele. Mas, mãe, nós temos poder para construir a vida dos nossos filhos, falando. Eu e o Luciano falávamos sempre coisas boas aos nossos filhos. Hoje eu acho assim, meu Deus, como é que fala aquilo assim da segurança, não é segurança. A autoimagem dele, que eles têm deles mesmos, é altíssima. Às vezes a gente fala assim, menos. Porque a autoimagem que foi construída na vida deles é elevada. E eles não acham assim, eu não posso, eu não consigo, nada dá certo. Você não vê meus filhos falando isso. E você não vai ver os seus falando isso também. Você está entendendo? Você fala coisas boas para os seus filhos. Você fala coisas boas para os netos. Eu falo, meus netos são as crianças mais lindas do mundo inteirinho. Aí eu vejo o Miguel, eu não resisto. Miguel é o menino mais lindo do mundo inteiro. É o menino mais lindo do mundo inteiro. Assim é. Como você fala, assim é. Você fala, meu filho... A mãe judia, ela tem 2 filhos, esse assim, fulano
e esse é o doutor Cicrano. São pequenininhos, 1 e 2 anos. Esses são seus filhos? Doutor Mateus, doutor Gabriel. Ela já vê os seus filhos grandes, sendo doutores. A gente vai ver isso. Não importa como nossos filhos estão hoje. Pode ser que eles não estão como nós gostaríamos que estivessem. Mas nós abrimos a nossa boca e nós falamos. Pode ser que seu marido não está como você gostaria, mas você abre a sua boca e você fale a respeito dele. Fale coisas boas, fala dos seus vizinhos, fala coisas boas. Eu tenho os melhores vizinhos do mundo inteiro. E sabe o que vai acontecer? Eles vão se tornar melhores. Não, põe aquelas músicas horrorosas. Eles perturbam até as 3 horas da manhã. Não, para de falar isso. Comece a abençoar seus vizinhos. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A sua língua é medicina, a sua língua é remédio, a sua língua é alimento. Fale para a pessoa aí do seu lado, na sua frente, atrás de você. A sua língua é remédio. Aleluia. Olha que coisa poderosa, a sua língua. A sua língua não é Dorflex, não é Novalgina, não é Voltaren. A sua língua é remédio para qualquer enfermidade e não tem contraindicação. Aleluia. Então, fale com o seu corpo, fale com o seu corpo. A língua dos sábios é medicina. Sem você nunca ter feito medicina, sua língua é medicina, é saúde, é cura. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por quê? Porque o conselho do ímpio é fora da palavra. O conselho do ímpio não está em linha com a palavra. Então, se eu sou casada com ele, eu brigo com ele. Eu me desentendo com ele. Ele não me ajudou a lavar a louça. Ele não me deu valores. Não atrapalha a minha ministração. Aí eu começo a falar. Aí eu vou lá, Silvana, não é crente. Silvana, eu trabalho até mais que ele. Eu saio de casa às 6, ele só sai às 10. Eu chego às 8 da noite, ele chega às 3 da tarde, não me ajuda. Eu chego, tá uma pilha de louça. Não dá um dinheiro, eu pego todo o salário, dou na mão dele, não dá para comprar um sapatinho. Né, Aí eu estou aqui, ó, falando, ela, vamos supor, ela é, salve Jesus Cristo, mas que ela não fosse. Aí está com esse homem ainda, por que, Ana? 42 anos, Ana, tu ainda não viu que não vai mudar esse traste? Por quê? No conselho do ímpio. O ímpio pensa de acordo com o mundo, de acordo com o mundo, e o ímpio vai te aconselhar de acordo com o mundo. Bem-aventurado o homem, mais feliz, alegre, contente ao extremo, é o homem que não anda no conselho do ímpio. Aleluia, o mundo pensa negativo. Agora, se a Silvana crente fala assim, Ana, para de reclamar, mulher. Creia para você trabalhar menos e ganhar mais. Creia que ele vai mudar.
Creia, vai falando que Ele vai dar valores, vai falando que Ele vai te ajudar. Você está entendendo? Palavras. Vamos falar em linha com a palavra. O mundo pensa medo, o mundo pensa crise, o mundo pensa dúvida, o mundo pensa que não dá, que não resolve. Mas eu e você pensamos segundo a palavra de Deus. Amém? Fala, eu vou falar em linha com a palavra de Deus. Você já ouviu esse termo? Talvez até você já falou. Antes de eu ser cristã e conhecer a palavra revelada, eu também falei assim, estou morrendo de fome, estou morrendo de sono, morrendo de frio, morrendo de calor. Mas não estamos morrendo. Isso é palavra de morte. A gente fala assim, eu estou com muita fome, eu estou com muito calor. Está entendendo? Mas você não está morrendo e eu não estou morrendo. Amém? Amém, irmão? Está morrendo, você não vai falar nisso. Eu e você vamos falar palavras alinhadas com a palavra de Deus. Nós vamos falar de acordo com a palavra de Deus, nós vamos pensar de acordo com a palavra de Deus e nós vamos crer de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos falar fé, amém? O morro tem que sair da nossa vida. Nada de morro de medo, morro de fome, morro de calor, morro. Não. Fala, não morrerei. Viverei. E contarei as proezas do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando vem sentimento de medo, você lembre o que a palavra de Deus diz. Tudo que vem para você, o que a palavra de Deus diz a esse respeito? Aí você vai lembrar, o verdadeiro amor, Jesus, lança fora todo medo. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se você está com medo, a Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa situação, você vai lembrar, eu não estou sozinho, Ele está comigo. Diante desse diagnóstico médico, o Senhor está comigo. Diante de quase uma separação, o Senhor está comigo. Fala, o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quanto é a data de validade? Até a consumação dos séculos. Tem bastante tempo, né, de validade. Aleluia. Quando vem pensamento de dúvida, você lembra daquele louvor? Você disse, acredito. Você disse, está feito. Você pega o que a Bíblia diz. Espera aí, o que a senhora está dizendo? A Bíblia está dizendo que em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Está escrito. Eu acredito. Amém. Está escrito, então está feito. Então, quando vem esse sentimento de dizer, você é um fracassado, não, nessa situação, e naquela outra, eu sou mais que vencedor. Em Cristo, eu sou conduzido em triunfo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Às vezes nós pensamos assim, se eu apenas ter fé, as coisas vão acontecer. Mas não é só fé. A sua boca e o seu coração têm que estar envolvidos. Porque fé é crer no coração e falar com a boca. Então, palavras são importantes. Você tem que falar aquilo que você crê. Você tem que liberar palavras. Palavras têm que ser liberadas. Se você está preocupado, o que a Bíblia diz sobre preocupação? Não andeis ansioso por coisa alguma. Não ficou nada de fora. Então, seja o que for que está trazendo preocupação para você, você agarra a palavra. Não vou ficar ansioso. Amém?
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, não vou me inquietar. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. O livro de Provérbios, ele nos dá muito ensinamento. Se for possível, todo dia leia um capítulo de Provérbios. Vai te dar muito esclarecimento, muita sabedoria. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Meu Deus, a morte e a vida está no poder da minha língua e da sua língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós vamos escolher, eu quero comer fruto de morte ou fruto de vida. Então, eu decido, está na minha língua. Às vezes a pessoa fala assim, você vai morrer. A pessoa diz para você, mas não foi você que disse, alguém disse. Você fala, eu não morrerei, viverei as proezas do Senhor. A pessoa pode ter falado, mas você vai ficar com a palavra. Não morrerei, viverei e contarei as proezas do Senhor. O médico falou, vai morrer. Não vai ver a copa. Eu falei, não vou assinar esse recibo? Isso aí não é para mim, não. Vou comprar caixão. Não vou contratar o coral da igreja, os hinos do meu funeral. Nós conhecemos uma pessoa... E ele estava com uma sentença de morte. E a igreja orando, fazendo jejum. Tudo que a gente sabia fazer, nós estávamos fazendo para que ele fosse curado. Mas ele morreu. Quando chegou no velório, nós ficamos sabendo que ele comprou o caixão. Ele escolheu o caixão. Ele contratou o coral. Ele era de uma igreja que tinha coral, aquele coral bem bonitão, que tem a banda. Ele contratou o coral e falou que músicas que ele queria que cantasse no funeral. Ele era um homem de posses, ele já fez toda a separação de bens. O que ia ficar para a mulher, por filha, para que não tivesse problema nenhum. A gente estava orando, ser curado, jejuando, fazendo vigília, levando o nome dele para lá, para cá e para colar. Mas ele decidiu que ele ia partir. A decisão dele era mais importante, era a vida dele. Ia ter falado apenas para nós, né? Jesus, que ele queria partir, levaram o nome dele em tal lugar, o profeta falou assim, as vestes já estão prontas. Ele ainda não foi ainda, porque vocês estão segurando ele aqui. Mas ele vai. Ele decidiu que ele ia. Você está entendendo? Há poder nas palavras. Vamos falar palavras de vida. Vamos determinar. Meu marido falou assim, não vou assinar esse recibo. Vou ver essa copa, outra. Quantas copas que eu quiser ver. Se quiser ver copa, que eu quero ver outras coisas mais importantes que copa. Não estou ganhando nada com as copas. Você está entendendo? Decida a viver uma boa vida. Autorreconstrução. Vamos reconstruir uma vida melhor para nós mesmos. Vamos. Eu vou ver muitos paralíticos andando. Esse é o desejo do meu coração. Ver pessoas abandonando cadeiras de rodas. Eu quero ver surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, tumores desaparecendo sobrenaturalmente, pessoas sendo libertas de depressão, opressão, síndrome do pânico. Eu quero ver pessoas assim, instantaneamente, entrando aqui no culto e, de repente, essas coisas ruins indo embora. Amém? Mas nós precisamos falar essas coisas e visualizar essas coisas. Amém? Falando palavras de vida. Aleluia. Romanos 10, 9 e 10 fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Foi assim que nós fomos salvos. Nós cremos com o coração e falamos. É assim, é essa confissão
que vai salvar a minha vida e a sua vida. Salvar de enfermidade, salvar de problema conjugal, problema financeiro, problema com filhos. Não fique em condenação se as coisas não estão indo tão bem como você deseja, mas vai ficar a partir de agora, porque você está lançando palavras de vida para os seus filhos. Todas as nossas crianças aqui, todas as nossas crianças vão fazer casamentos acertados. Nossos filhos não vão casar errado. Nossos filhos vão casar certo, nossos filhos vão estudar, nossos filhos serão doutores. Eles só não vão ser se eles não quiserem. Não quero ser tal coisa. Se não quiserem. Nossos filhos não vão se desviar. E aqueles que foram vão voltar. Na mesma porta que eles saíram, eles vão voltar. E vão voltar rápido, em nome de Jesus. Nós não criamos nossos filhos para o inferno, para a perdição. Nós criamos nossos filhos para servir a Deus em espírito e em verdade. E é assim que vai ser. Nós abrimos nossa boca e nós abrimos os muros na vida dos nossos filhos. Todos, nossos jovens que estavam fora vão voltar. Homens e mulheres que estavam fora vão voltar. Nossas crianças vão crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. As pessoas vão querer estar perto dos nossos filhos. As pessoas veem os seus filhos e dizem, que gracinha, que gracinha. É a graça de Deus na vida do seu filho. Tem graça. As pessoas param e querem conversar com você. Elas querem ficar perto de você, porque tem graça na sua vida. Aleluia, aleluia. Você terá aquilo que você diz. Assim será. Aleluia. Assim será. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia.